Olá pessoal, aqui quem está falando é o André Sugai e hoje eu vou mostrar para vocês um efeito que vai transformar a imagem de vocês em uma montagem feita com peças de Lego. Para começar, eu vou abrir aqui uma imagem qualquer, eu abri essa imagem aqui e aí depois eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essa layer pressionando Ctrl J. Depois eu vou clicar com o botão direito do mouse nessa layer que a gente acabou de duplicar e aí eu vou escolher essa opção aqui, Convert to Smart Object. E aí vocês vão notar que dentro dessa layer apareceu um pequeno ícone aqui no canto inferior direito. Isso aqui está indicando que a minha layer agora é um Smart Object. E por que eu transformei ela em um Smart Object? É porque agora eu vou aplicar um filtro. A gente vai entrar aqui em Filter, Pixelate, Mosaic. E quando eu aplicar esse filtro, ele vai ficar editável aqui, ou seja, depois eu posso alterar esse filtro como eu quiser. Bom, aqui dentro desse filtro Mosaic eu vou aplicar o valor de 64 pixels para Cell Size. Vou dar OK. Eu apliquei esse valor de 64 pixels, mas a minha imagem, ela tem... Vou entrar aqui em Image Size. Ela tem 5.348 pixels de largura e 3.567 pixels de altura. Portanto, se vocês estiverem usando outra imagem, eu aconselho que vocês utilizem uma imagem de tamanho grande, ou caso vocês estejam utilizando uma imagem menor, que vocês utilizem um valor de cell size ali um pouquinho menor para conseguir esse efeito aqui que eu coloquei na imagem. Agora o próximo passo que a gente vai fazer é criar o padrão que a gente vai utilizar aqui em cima, que vai dar aquela cara de peça de Lego. Para isso a gente vai criar um novo arquivo, a gente vai entrar em File, New. Eu vou dar um nome para esse arquivo, vou colocar aqui peça de Lego. E aí, como eu defini no cell size o valor de 64, eu vou criar um arquivo aqui de 64 por 64 pixels, 72 dpi e color mode em RGB. Vou dar OK. Vou dar um zoom aqui com a ferramenta zoom, porque o arquivo é bem pequeno. Como vocês podem ver, é um arquivo quadrado em branco. E aí então eu vou entrar aqui em Edit, Fill. Vou escolher essa opção aqui, 50% Gray. Vou dar OK. Meu arquivo ficou aqui todo em cinza. E aí agora a gente vai criar o restante da peça. Eu vou clicar aqui na opção Ellipse Tool para selecionar a ferramenta elipse. E aí eu tenho que criar um círculo bem aqui no meio. Para facilitar esse trabalho, eu vou entrar aqui em View, New Guide, e aí na opção horizontal eu vou colocar 50% e vou dar OK. O Photoshop criou uma linha guia aqui na metade do meu arquivo. Eu vou entrar novamente aqui em View, New Guide, e aí eu vou escolher a opção Vertical, e aí eu vou colocar 50% também. Vou dar OK. E aí então eu tenho o centro do meu documento, que é aqui na junção entre as duas linhas guia. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou clicar aqui no meio, onde as linhas guias se juntam, e aí com o botão pressionado, eu vou pressionar a tecla Alt e a tecla Shift do teclado, vou deixá-las pressionadas e vou arrastar para criar um círculo bem aqui no meio. Não deu certo, peraí. Vou refazer isso aqui, eu vou clicar aqui no meio, deixar o botão do mouse pressionado, e aí eu vou pressionar a tecla Alt e Shift do teclado e vou arrastar. E vou soltar o botão do mouse. Tá aí, eu criei um círculo na área central do documento, como vocês viram. E agora eu vou aplicar algumas layer styles nele. A primeira que a gente vai adicionar a gente vai entrar aqui em Layer Style, a gente vai entrar aqui em Blend Options. E a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir o valor de Fill. A gente vai deixar em 0, e aí, como vocês podem ver, o meu círculo sumiu. Mas quando a gente clicar aqui em Bevel Emboss, que a gente vai adicionar, você pode ver que o efeito ele aparece. Só o que a gente não vê é o preenchimento do nosso círculo. Então,
vocês podem utilizar esses mesmos valores que já estão aqui na minha tela. E aí o próximo efeito que a gente vai aplicar é um Drop Shadow. Vou clicar aqui em Drop Shadow e vocês também podem utilizar os mesmos valores que eu estou utilizando aqui na minha tela. Vou pressionar OK. Agora eu vou clicar 2 vezes aqui na Layer Background para destravar ela para edição. Clicar OK. E aí novamente a gente vai entrar em Layer, Layer Style. E aí a gente vai escolher a opção Bevel Emboss. Aqui em Bevel Emboss, aqui em Technique, eu vou mudar para essa opção Chisel Hard. E aí vou diminuir o valor de Size para 1. E vou pressionar OK. Agora a gente vai salvar essa peça aqui que a gente criou como se fosse um padrão, um pattern. E aí a gente vai entrar em File, não, a gente vai entrar em Edit, desculpe, Define Pattern. E aí eu vou salvar ela com o nome de peça de Lego. Agora a gente volta para o arquivo que a gente está trabalhando. E aqui no rodapé da paleta de Layers, tem o ícone aqui de Create New Fill or Adjustment Layer. E aí a gente clica nele e escolhe a opção Pattern. Escolhendo essa opção, você já vai ver que ele vai preencher todo o documento com a peça que a gente criou. Eu vou dar OK. E aí aqui a gente vai mudar o modo de blend da layer para Linear Light. Então vocês já viram que a gente já consegue ver a imagem que está por baixo, mas por cima tem esse padrão que a gente criou das pecinhas. Agora a gente vai clicar aqui na layer que contém a imagem. Vamos novamente aqui no ícone de Create New Fill or Adjustment Layer. E aí, dessa vez, a gente vai escolher uma outra opção que é chamada Posterize. O Posterize a gente vai definir em 6. E se vocês olharem bem de perto, ele vai dividir as cores corretamente entre essas peças. Dei OK, está feito aqui. Agora o que a gente vai fazer é entrar novamente aqui no Create New Fill or Adjustment Layer. E aí a gente vai escolher a opção Solid Color. Aqui em Solid Color, eu vou escolher uma cor quente aqui, vermelha, FF 4040. Vou mudar o modo de blend dessa layer para Saturation. Vou diminuir um pouquinho a opacidade dessa layer. Vou clicar aqui na layer onde eu apliquei o efeito Posterize. E vou mudar o modo de blend dessa layer para Luminosity, para tirar um pouquinho da saturação das cores. E no final, você já tem esse efeito aqui. Se vocês olharem assim, é meio difícil de enxergar os detalhes. Mas se vocês olharem de longe, vocês vão ver que a imagem do casal de namorados está aqui. E olhando de muito perto, vocês vão ver que vocês enxergam as pecinhas e as cores estão perfeitamente separadas entre uma pecinha e outra. Nós não precisamos pintar nem colorir nada. E olhando de longe, é praticamente uma montagem feita com pecinhas de Lego. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.